Uma forma de fazer testes baseados em modelos é gerar testes a partir de casos de uso, né, de use cases. No geral, né, os passos de execução de um caso de uso são descritos com um fluxo principal, né, um fluxo de execução principal, fluxos alternativos e fluxos de exceção. Então, dado um caso de uso, é sempre possível representar os fluxos do caso de uso, por meio de um fluxograma, né, ou de um diagrama de atividades, né, um diagrama de fluxo, né, ou um diagrama de atividades. Né, por exemplo, né, se eu tiver um caso de uso, né, use cases de realizar a autenticação, né, eu posso, né, descrever um diagrama de atividades, né, desse tipo, né, atividade 1, sistema solicita login e senha, né, e aí eu posso ter que, né, o ator informa login e senha, sistema valida login e senha, login ou senha inválido, então, né, o sistema informa que estão incorretos, e aí volta no passo inicial, né, e aí pode ter outros caminhos, caminho de exceção, né? Ator seleciona esqueci a senha, né? Então o caso em que, né, caso de exceção, o ator não lembra a senha, né? Então o sistema solicita o login, ator informa o login, sistema valida o login e tal, né? Então basicamente eu posso, né, ou já eu tenho um caso de uso, né, descrito nessa forma, né, ou eu posso, a partir de um caso de uso, criar um modelo né, de diagrama de fluxo ou um diagrama de atividades, né, desse tipo. Aí, basicamente, né, diagramas assim, né, diagrama de atividades, diagramas gerados a partir dos casos de uso podem ser vistos como grafos de fluxo de execução, né, que, né, como a gente tem visto nas técnicas, né, as técnicas caixa branca, né, são feitos por nós, né, que são blocos indivisíveis de ação, né. Então, uma vez, né, tem aquela coisa que uma vez que um nó é executado, todos os comandos, né, todas as ações dentro desse nó são executados de uma vez, né. Tem as arestas ou arcos, né, que são o fluxo de controle, e tem, né, os caminhos, né, tem o conceito de caminhos, que são sequências de nós, né, que são ligados pelas arestas, né. Então, do mesmo jeito que a gente tem visto já nas técnicas caixa branca, existem várias estratégias para percorrer o grafo, né, do início ao fim, e gerar casos de testes com base nesse grafo, né. Tem a estratégia de todos os nós, né, que então consiste em definir caminhos que passam por todos os nós pelo menos uma vez, né, em que o conjunto, né, dos casos de testes, o conjunto dos caminhos gerados cobrem todos os nós, né. Então isso garante que todas as ações do caso de uso, nesse caso, sejam executadas pelo menos uma vez. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, os caminhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 11, né, e 1, 3, 4, 8, 10, 11, né. Outro critério é o critério de todos os arcos, né, então caminhos, né, que passem, né, que cobram todos os arcos, né, que o conjunto dos caminhos gerados cobra todos os arcos, né. Isso garante que todas as escolhas, né, todas as decisões que existem no caso de uso, no use case, né, sejam executadas pelo menos uma vez, né. Aqui de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 11, né, ou 1, 3, 4, 5, 7, né, aí a gente pega essa decisão que não tinha sido selecionada, 4, 8, 10, 11, né. Outro critério, todos os caminhos, né, então definir todos os caminhos possíveis, né, claro que isso gera um número muito grande de caminhos, né, esses são
são os caminhos gerados, né? Então, enfim, né? Confiem ou podem verificar, né? Outro critério que a gente tem visto é o do caminhos básicos, né? Baseados na complexidade ciclomática. Então, complexidade ciclomática C, número de arcos menos número de nós mais 2, né? Então, que representa, né, o número de caminhos linearmente independentes. Então, tinha, se vocês lembram, né, tinha todo aquele algoritmo lá para identificar os caminhos que são basicamente, né, uma base, né? Então, que a partir dos quais todos os possíveis caminhos do grafo podem ser gerados, né? E cada caminho básico, né, contém pelo menos um subcaminho, né, uma parte do caminho que não é visitada pelos outros, né? Então, que não é que não é contida nos outros, né? Então, por exemplo, né, nesse caso temos 14 arcos, né, e 11 nós, né, mais 2, né, enfim, dá 5, né, complexidade ciclomática. Então, a gente precisa de 5 caminhos básicos, que são esses, né, gerados com aquele algoritmo lá. Então, né, aqui esse segundo tem a sequência 1, 3, né, que não tinha sido visitada. Esse tem a sequência 3, 4, 8, esse 5, 7, 8, 10, é por aí, né? Então, essas estratégias do grafo de fluxo de execução, né, podem ser aplicadas aos casos de uso, né, aos modelos derivados a partir dos casos de uso, que de fato são grafos, né, de fluxo de execução, só que mais alto nível, né, descrevem uma execução, né, um fluxo com desvios e tal, só que mais em alto nível. Então, aplicando, né, ao exemplo que a gente tem visto antes, né, não sei se aqui dá para ler, mas no caso podem voltar atrás, né, podemos aplicar essas estratégias, né. Nesse caso, todos os nós, todos os arcos e caminhos básicos coincidem, né, então eles geram os mesmos caminhos, que nesse caso são dois caminhos, né, o caminho 1, 2, 3, A2.1, 1, 2, 3 e 4, né, então passando pelo fluxo alternativo 2 aqui, e o outro que é 1 a 1.1, a 1.2, a 1.3 e tal, né, então passando por esse outro fluxo alternativo aqui, né. Com o critério de todos os caminhos, a gente gera, né, na verdade, 4 caminhos, né, que são 1, 2, 3 e 4, né, então o fluxo normal, né, o fluxo nominal, sem desvios, né, e outros, né, aqui não vou ler todos, né. Esses caminhos, né, são o quê, né, então são os possíveis sequências de interação com o sistema, que podem ser vistas como procedimentos de testes, né, ou possíveis, né, candidatos a procedimentos de testes, né. Então, sequências de ações, né, que são feitas para testar o sistema. No geral, né, os testes de caso de uso são elaborados combinando mais técnicas, né, então os procedimentos de testes, né, são definidos usando, né, como a gente tem visto, caminhamento em grafos, né, então definindo os caminhos, né, no grafo, né, que representa o caso de uso. Os casos de testes em si, né, ainda são definidos usando técnicas de particionamento em classes de equivalência, análise de valor limite, né, outras técnicas que a gente tem visto para definir, né, os valores em si a ser aplicados nessas atividades, né, nessas interações, né. Por exemplo, né, aqui a Turing forma login e senha, né, aqui login e senha os valores podem ser definidos com valor limite, classe de equivalência, e também usado, né, pairwise ou outras técnicas para selecionar, né, combinações, as melhores combinações entre todas as possíveis combinações.
Então, quais são, né, uma sugestão de passos que podem ser seguidos para a geração de testes a partir dos casos de uso, né? Aqui a gente está falando de model-based testing e não necessariamente, né, todos esses passos podem ser talvez automatizados, depende de até que ponto as coisas, né, são representadas de forma estruturadas no modelo, né? Então, o primeiro passo é identificar os elementos, né, presentes no caso de uso, né? Segundo passo, identificar quais são as dependências entre esses elementos, né? Então, por exemplo, o campo de login, né? O campo de senha, né? Definir os casos de testes individuais para cada elemento, né? Com base nas outras técnicas, por exemplo, o valor, né, do login, o valor da senha. Definir os casos de testes agrupando os diferentes elementos, né? Que isso quer dizer que se, por exemplo, o caso de testes, ou o caso de uso é de preencher algum formulário, né? Aí você vai ter que preencher alguns valores, né? E você vai ter que selecionar valores para os diferentes elementos. É claro que você vai ter várias combinações, né? Então vai ter que né, agrupar os valores dos vários elementos, e aqui pode ter uma explosão combinatória do número de combinações, né? Aí pode ser necessário, por exemplo, uma técnica tipo pairwise, né, para selecionar as combinações. As ações, né, as ações do caso de uso devem ser representadas, né, com fluxo de execução, com um modelo, né, com algum modelo que represente as ações do caso de uso. Ponto 6, extrair, né, os caminhos a partir do diagrama, com algum critério, né, todos os nós, todos os arcos, né, caminhos básicos, né. E então, né, a partir desses caminhos, dos casos de testes, né, definir os procedimentos de testes de forma que todos os casos de testes sejam exercitados, né, pelo menos uma vez. Vamos seguir os passos, né? Então, primeiro, identificar os elementos presentes no caso de uso, né? Elementos, né, com isso que a gente quer dizer itens, né, do menu onde o usuário pode clicar, campos do formulário, botões, né, ações que o usuário pode selecionar, né? Então, onde a gente pode aplicar as entradas de teste, basicamente, né? No exemplo, né, no exemplo que a gente tem feito, existem o campo para o número da conta, né, e o campo para o valor da transferência e o botão de confirmação do depósito. Passo número 2, identificar a dependência entre os elementos, né? Exemplos de dependência são, por exemplo, quando um campo pode ser preenchido apenas se for selecionada alguma opção antes, né? Às vezes tem aqueles campos que você seleciona, por exemplo, sim, né? E aí você precisa colocar né, algum valor, né? Ou, por exemplo, um botão que fica habilitado apenas, né, caso seja selecionada alguma opção ou tenha sido colocado algum valor específico, né? Nesse caso, no exemplo que a gente tem feito, não tem essas dependências, né? Ponto 3, definir os casos de testes individuais para cada elemento do caso de uso a partir das técnicas que a gente conhece, né? As técnicas que a gente tem apresentados anteriormente. Temos os campos, né, de entradas que são a conta, né, e o valor da transferência. Então, para a conta, né, a gente tem né, a condição de entrada, o número da conta pode ser, tem as classes válida e inválida, né? Classe válida é uma conta ativa, né? Então
classe inválida é uma conta em branco, uma conta inexistente, uma conta inativa, né? Então, por exemplo, esses casos de testes aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5, em branco, né? Inexistente ou outra conta inativa. Né? Entrada do valor do depósito, né? Então temos né, a faixa, né, de valores válidos é de 10 até 10 mil, né? Porque né, abaixo de 10 não pode fazer a transferência, acima de 10 mil tem que disparar um alerta, né? Então são a faixa a ser considerada, né, para os valores limites, né? Então pode colocar, né, o valor em branco, né? Então não ter colocado nenhum valor, 9,99, né, que é o valor imediatamente antes, 10 mil e 10.001, né, por exemplo. Ponto 4, definir os casos de testes agrupando os diferentes elementos, né? Então a gente tem os valores para né, a serem aplicados nos vários elementos, né, do input do sistema, né? No sistema que a gente está considerando tem duas entradas que a gente precisa fornecer, né, que é a conta e o valor a ser transferido. Então nesse sistema um caso de teste será formado, né, por conta, valor e resultado esperado. Então a gente precisa escolher, né, conta e valor, né, no geral a gente pode ter várias combinações, né, então no geral a gente pode ter uma explosão, né, combinatória do número de combinações, né, então precisa tipicamente fazer alguma escolha sobre como poder reduzir, né, o número dessas combinações, quais combinações selecionar. Nesse caso, né, a gente tem 4 valores possíveis para a conta, 5 valores possíveis para a transferência, né? Então no geral a gente já teria 4 vezes 5, 20, né, combinações, que ainda é um número tratável, né? Mas, né, a gente pode né, selecionar um número menor, né? Por exemplo, dizendo de querer testar, né, os valores válidos de transferência com um número de conta válido, né? E testar depois os casos em que o valor da transferência é inválido, né? A conta não é existente ou a conta é inativa, né? Aqui, né, não faz muito sentido testar, né, um valor da transferência inválido, né, com uma conta inativa, porque aí tem aquela questão de não misturar classes inválidas, né? Então, dessas 20 combinações, né, a gente seleciona essas 7, né, que são os 4 valores válidos, né, da transferência com o valor da conta ativa, e depois, né, as classes inválidas, né. Então, para cada caso de teste a gente tem o resultado esperado, né. Por exemplo, aqui CT1, depósito realizado sem gerar notificação. Aqui CT3, né, que é o valor maior de 10 mil, então depósito realizado gerando notificação, né. Aqui CT6, né, depósito negado, que é a conta inexistente, né, etc. Né? Então tem os casos de testes para o nosso sistema. Ponto 5, representar o caso de testes, né, usando, né, um diagrama do fluxo de execução, né, ou algum diagrama de atividades, né, algum instrumento para representar fluxo de execução. Então, esse é o diagrama do nosso sistema, né? Tem o fluxo principal, né? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, né? Tem um fluxo de exceção, que é os dados inválidos, e tem um fluxo alternativo, que é a notificação, né, se for acima de 10 mil
reais o valor da transferência. Então, a partir desses modelos, né, são extraídos os caminhos, né, do diagrama, usando algumas estratégias, né, todos os nós, todos os arcos, né, ou outras. A quantidade de caminhos gerados vai influenciar diretamente os procedimentos de testes, né, quantos procedimentos de testes eu vou ter. Mas além disso, né, a definição de caminhos deve ter conta, né, deve considerar os casos de teste gerado anteriormente, né, então às vezes né, eu não preciso gerar muitos caminhos diferentes, né, se depois eu testo sempre com os mesmos dados, né, enfim, tem que ser como tudo, né, acho que eu falei isso 1000 vezes, mas no testes tem sempre essa procura do melhor compromisso entre o número de casos de testes, número de vezes que o teste é aplicado e aplicar os testes mais eficazes, né, porque testar demora, né, executar o sistema tipicamente demora. Então, né, por exemplo, nesse caso, né, o critério de todos os arcos gera 2 caminhos, que é 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, né? O primeiro caminho, o outro é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, né? Agora, ponto 7, né? A partir dos caminhos e dos casos de testes que temos definidos, podemos definir os procedimentos de testes, né, a serem executados, né, de forma que, por um lado, todos os casos de testes sejam executados em algum desses procedimentos, né, então em algum caminho, e por outro lado, que todos os caminhos que a gente tem identificados sejam percorridos, né, sejam executados no sistema com algum dado, né, com algum caso de teste real, né? Então, se a gente pegar o caminho 1, né, o caminho 1 é o caminho nominal, né, então 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, né? Sistema solicita conta e valor, ator informa conta e valor, sistema valida conta e valor, sistema adiciona valor ao saldo da conta, né? Então a transferência é feita, né? Então a gente precisa de um caso de teste que tenha dados válidos, né? Que permitam de fazer a transferência, né? Então CT1, se a gente voltar atrás, era o caso de teste com número de conta válido, né? E R$10, né? CT2 é número de conta válida de R$10.000, né? Que, né, também, então CT2 também, né, precisa do caminho nominal, né? Então a gente pode, né, para aplicar CT2 também tem que ser, né, tem que ser o caminho, o procedimento de teste 1, né? Que seria, né, testar o depósito com limite inferior, CT1, é testar o depósito com limite superior, mas sem gerar notificação, né? Agora, né, então, né, já o CT3, né, é com 10.001 reais, então aí já é gerando notificação, né? Então, necessariamente, esse caso de teste CT3, né, deve ser testado em um caminho que passa pelo estado 6, né, pela ação, né, na verdade é 6. Então tem que ser necessariamente esse caminho 2, né, mas o caminho 2 também, né, o caminho 2 é feito assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, né, 5, 6, então para executar, né, esse caminho 2, também precisa de um caso de teste que tenha dados inválidos, né, porque aqui ele precisa tomar essa escolha aqui, né, então, né, seria o CT4, né, então, né, a gente pode
né, usar esse caminho 2 para testar, né, para aplicar os casos de testes CT4, 5, 6, 7 e 3. Então, né, os procedimentos resultantes, né, seriam o procedimento PT01, né, que tem esse espaço, sistema solicita conta e valor, ator informa conta e valor com o caso de teste CT1, né, sistema apresenta mensagem de depósito realizado e não gera notificação, aí de novo a ser comparado com o CT1, né, porque é a saída, né, do caso de teste 1, né, e a mesma coisa para o caso de teste 2, né, então mesmo sequência de passos, né, que fazem parte do procedimento 1, né, procedimento de teste 1. Agora o procedimento de teste 2, né, a gente faz o quê, né, testa na verdade todos os casos de testes inválidos, né, e depois o caso de teste válido com a notificação, né. O caminho, né, era esse, né, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, na verdade, né, aqui está um pouco alterando, né? Estamos um pouco alterando o caminho, né? Então, em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, né? A gente passa várias vezes nesse ciclo, né? Porque a gente testa, né, o primeiro caso de teste inválido, segundo caso de teste inválido, terceiro caso de teste inválido, até, né, depois aplicar o caso de teste válido, né? Então, né, primeiro CT4 com valor inválido, CT5 com dados inválidos, né? Tem, acho que que os valores são vazios, né? Depois CT6 com conta inexistente, CT7 com conta inativa e, né, CT3 finalmente, que é o válido, que gera notificação. A gente podia, né, podia ter gerado procedimentos separados, né? Podia, né, também, mas de novo é sempre a mesma questão, né? Faz mais sentido gerar 4, né, procedimentos separados em que todas as vezes aplica, né, aplica um caso inválido diferente e basicamente restarta o sistema, né, ou pode aplicar todos os dados inválidos sequencialmente, né? Isso de novo é uma escolha dessas escolhas famosas do testador, né?